Eu sou Sônia, e o distintivo no meu peito sempre foi minha verdade mais profunda. Mas uma noite, a mentira da minha irmã sobre mim, que eu era apenas uma lavadora de louças para os seus sogros ricos, explodiria em um jantar que mudaria tudo. Prepare-se para ouvir como o orgulho, a traição e um uniforme federal confrontaram uma fachada de luxo. Para mim, ser Sônia e ser uma policial federal são sinônimos. Não é apenas uma profissão, é a espinha dorsal da minha identidade, o norte que guia cada decisão. O peso frio do distintivo sobre o tecido do meu uniforme é um lembrete constante dos anos de sacrifício, do suor derramado em treinos exaustivos e das noites sem sono dedicadas ao estudo de leis e procedimentos. É o selo de uma promessa que fiz a mim mesma e à sociedade: servir com integridade, proteger os inocentes e fazer cumprir a justiça, sem falhas. Desde que me entendo por gente, a honestidade tem sido o pilar inabalável da minha existência. Meus pais, trabalhadores incansáveis, nos ensinaram desde cedo que a verdade, mesmo a mais dolorosa, é sempre o caminho mais honroso. Não havia atalhos para a dignidade em nossa casa, apenas o esforço genuíno e a retidão de caráter. Valores que, acreditei, Valerie, minha irmã, também carregava. Minha trajetória até aqui não foi fácil. Enquanto muitos dos meus colegas do ensino médio sonhavam com escritórios glamourosos e vidas de luxo, eu me via nas ruas, defendendo a lei. A escolha de uma carreira tão demandante e perigosa foi recebida com uma mistura de orgulho e preocupação por meus pais. Eles sabiam que eu era forte, determinada, e que nada me desviaria do meu propósito. Eu me formei em Direito, passei nos concursos mais difíceis, e finalmente, aos 30 e poucos anos, conquistei meu lugar como agente federal, em meio a um universo predominantemente masculino. Cada caso resolvido, cada vida protegida, cada criminoso levado à justiça, reforçava minha convicção de que eu estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que nasci para fazer. É uma vida de rotinas imprevisíveis, de adrenalina pulsando nas veias, de decisões tomadas em milésimos de segundo que podem significar a diferença entre a vida e a morte. E eu amo isso. Amo a clareza moral que meu trabalho exige, a distinção nítida entre o certo e o errado, a ausência de subterfúgios. Meu mundo é construído sobre fatos, evidências e a busca incessante pela verdade. Para mim, uma mentira não é apenas uma distorção da realidade, é uma erosão da confiança, um ataque à fundação de qualquer relação humana. E quando essa mentira veio da minha própria irmã, atingindo não apenas a mim, mas desrespeitando tudo o que sou e represento, o impacto foi sísmico. É difícil imaginar algo mais contraditório do que minha verdade, encarnada em um uniforme federal, confrontando a teia de enganos tecida por Valerie para impressionar a família rica de seu marido. Eu sempre soube que Valerie valorizava a imagem e a aprovação social mais do que eu. Éramos irmãs, sim, mas com naturezas tão diferentes quanto o dia e a noite. Onde eu buscava a substância, ela buscava a superfície. Onde eu encontrava valor na honestidade crua, ela parecia flertar com a conveniência da aparência. Mas nunca, em meus piores pesadelos, eu poderia ter previsto que essa diferença nos levaria a um abismo tão profundo. Nunca imaginei que ela estaria disposta a me rebaixar, a apagar quem eu sou, para sustentar uma fachada de luxo e aceitação. O distintivo no meu peito é um símbolo inegável de quem eu sou, e naquela noite, ele seria a prova incontestável da minha verdade contra a mentira que ela escolheu contar. O jantar na mansão Harrington não seria apenas uma refeição, seria um campo de batalha para minha identidade, para a honra da minha família e, em última instância, para minha alma. Eu estava prestes a descobrir que, às vezes, as maiores batalhas não são travadas contra criminosos nas ruas, mas dentro dos círculos mais íntimos, onde a traição dói mais profundamente. Apesar do peso do distintivo e da gravidade da minha profissão, a verdade é que, antes de ser Sônia, a agente federal, eu era apenas Sônia, a irmã mais velha de Valerie. Nossas raízes, embora fincadas no mesmo solo fértil de valores e sacrifício, germinaram em direções tão opostas que a colisão era, talvez, inevitável. Crescemos em um lar simples, mas repleto de amor e princípios inegociáveis, no subúrbio de Portland. Meus pais, imigrantes batalhadores, vieram para a América em busca de uma vida melhor, e cada tijolo que ergueram na nossa pequena casa foi construído com o suor do trabalho honesto. Eles nos ensinaram que a verdadeira riqueza não estava nas posses, mas na integridade do caráter e na dignidade do trabalho. Não importa o que você faça, faça com excelência e honestidade, minha mãe sempre dizia, enquanto meu pai acrescentava, com um brilho nos olhos: a verdade é a única herança que ninguém pode tirar de você. Eu absorvi essas lições como uma esponja. Desde criança, sentia um chamado para a justiça e a ordem. Enquanto Valerie passava horas sonhando acordada, folheando revistas de moda e idealizando a vida em grandes cidades, eu estava no quintal, organizando jogos, mediando brigas entre vizinhos e defendendo os mais fracos com uma seriedade que assustava até os adultos.
Valery, por outro lado, era a personificação da graça e da leveza. Mais delicada, com um sorriso fácil e um talento natural para a arte, ela sempre pareceu pertencer a um mundo de beleza e harmonia, distante da aspereza da realidade que tanto me atraía. Ela sonhava em ser notada, admirada, em viver em um cenário digno de cinema. Eu sonhava em ser útil, em fazer a diferença, em proteger esse mesmo cenário, por mais imperfeito que fosse. Nossas diferenças se acentuaram na adolescência. Enquanto eu mergulhava nos livros de direito, nas histórias de detetives em esportes que exigiam disciplina e resistência, Valéria se dedicava à aparência, à vida social, aos círculos onde a imagem era moeda de troca. Ela parecia ter um radar para a ascensão social, observando como algumas de nossas colegas de escola, vindas de famílias mais abastadas, viviam e se comportavam. Eu via aquilo como um jogo superficial, ela via como um caminho para a segurança e a felicidade. Meus pais, com a sabedoria dos que viram muito na vida, tentavam nos guiar com os mesmos valores, mas sabiam que cada filha traçaria seu próprio rumo. Eles se orgulhavam da minha determinação em seguir uma carreira de serviço público, mas também nutriam uma preocupação silenciosa pela busca incessante de Valery por um lugar em um mundo que, para eles, parecia efêmero. Para mim, a escolha da Polícia Federal não foi apenas uma carreira, foi a materialização de tudo o que eu acreditava. Era a chance de ser a força, a voz, a guardiã dos princípios que meus pais haviam incutido em mim. A segurança que eu buscava era da consciência tranquila, do dever cumprido. Para Valery, a segurança vinha de outro lugar, do conforto material, da aceitação em círculos sociais que representavam o sucesso. Ela acreditava que um casamento vantajoso com alguém como Richard Harrington, cujo sobrenome carregava peso e influência, seria o seu porto seguro, o atalho para a vida que sempre desejou. Ela via na família Harrington a realização de um sonho, um escudo contra as incertezas de um mundo que ela, em sua essência, considerava imprevisível demais para ser enfrentado sem uma base sólida de privilégio. E, para proteger essa base, essa nova identidade que ela havia cuidadosamente construído, Valery estava disposta a ir a extremos que eu, em minha franqueza inabalável, jamais poderia ter imaginado. A manifestação desses extremos não demoraria a chegar, embalada em um convite que, de início, soou como um aceno familiar, mas logo revelaria as rachaduras sob o verniz. Alguns dias depois daquela reflexão silenciosa sobre os caminhos divergentes que havíamos tomado, meu telefone tocou. Era Valery. A voz dela, geralmente melodiosa e cheia de entusiasmo, estava tingida por uma camada sutil de ansiedade que meus ouvidos de policial, treinados para detectar nuances, captaram imediatamente. Sônia. Que bom que você atendeu. Estou tão feliz. Ela exclamou, talvez com um pouco de excesso de zelo. Então, Richard e eu estamos dando um jantar na mansão no próximo sábado. É algo um pouco formal, sabe, com alguns amigos da família. E eu adoraria que você viesse. A surpresa me atingiu como uma onda suave. Valery e eu não éramos de sair para jantares formais juntas, especialmente na casa dos Harringtons. Nossa interação se resumia a encontros rápidos em cafés ou almoços descontraídos. A ideia de ser apresentada ao círculo social dela me intrigou, mas também acendeu uma pequena luz de alerta. Richard Harrington e sua família eram o ápice do que Valery tanto almejava, e eu sabia que cada aparição pública dela naquele meio era uma performance cuidadosamente orquestrada. Um jantar na mansão? Que interessante, eu respondi, tentando soar casual, mas já sentindo um nó se formar no estômago. Achei que vocês só me chamariam para ajudar a pegar algum criminoso. Brinquei, na esperança de aliviar a estranha formalidade no ar. Valery riu, um riso forçado que não alcançou seus olhos, eu sabia. Ah, Sônia, pare com isso. É claro que não. É uma ótima oportunidade para você conhecer um pouco mais do nosso mundo aqui em Seattle. Mas, olha, eu preciso te dar algumas instruções, ok? Instruções. A palavra ecoou na minha mente, pesada e cheia de presságios. Valery nunca me dava instruções. Nós éramos irmãs, não peças de um quebra-cabeça que ela precisava encaixar perfeitamente. Minha desconfiança se solidificou. Primeiro, e isso é super importante, ela começou, sua voz baixando um tom, quase conspiratória. Vista-se, discretamente. Nada de roupas muito chamativas, nem nada que possa desviar a atenção. Sabe, algo elegante, mas que não se destaque demais. Um preto básico, talvez? Discretamente. A exigência ressoou em mim como uma dissonância, um pedido para que eu apagasse minha própria luz para caber em seu cenário. Eu sempre me vesti com base na praticidade e no meu próprio gosto, que raramente incluía desaparecer. A ideia de que eu precisava diminuir minha presença para caber em seu mundo era ofensiva, mas eu a deixei continuar, meu instinto já se retesando.
Segundo, ela prosseguiu, atenção palpável em sua voz. Sobre o seu trabalho. Não precisamos entrar em muitos detalhes, sabe? Apenas diga que você trabalha para o governo, ou algo assim. Eles são muito tradicionais, e, bem, não querem assustar ninguém com conversas sobre crime e coisas assim durante o jantar. Mantenha as coisas leves e superficiais, por favor. Aquela foi a linha vermelha. Não falar sobre o meu trabalho? A espinha dorsal da minha identidade? Foi um golpe direto na minha essência, uma exigência de invisibilidade profissional. Eu podia sentir o sangue fervendo nas minhas veias, enquanto a voz interior gritava. Ela estava pedindo que eu me dissolvesse, que apagasse anos de dedicação e sacrifício em nome de uma conveniência social. Valerie, que tanto se orgulhava de minhas conquistas quando éramos mais jovens, agora queria que eu me tornasse uma sombra, uma figura anônima para não perturbar a paz ilusória de seu novo lar. Flashbacks de Valerie na adolescência, quando ela costumava inventar pequenas mentiras sobre nossas origens humildes para impressionar garotos de famílias mais abastadas, inundaram minha mente. Na época, eu via como uma bobagem inocente, agora, percebi a gênese de um padrão perigoso de negação e falsidade. E, por último, Valerie acrescentou, sem me dar tempo para reagir às suas proibições. Richard está louco por um vinho francês específico, um Chateau Lafite Rothschild 2005. Você poderia, por favor, trazê-lo? É o tipo de coisa que a família Harrington realmente aprecia. Seria um gesto tão gentil da sua parte. A essa altura, meu pressentimento de que algo estava seriamente errado se transformou em uma certeza gelada. Não era um convite para um jantar em família, era uma convocação para uma encenação. As instruções eram, na verdade, um roteiro detalhado. Ela queria que eu fosse uma figurante em sua peça, alguém que pudesse ser controlada, silenciada, moldada para se encaixar na imagem perfeita que ela havia construído para si mesma. A estranha especificidade do vinho, que eu sabia ser absurdamente caro, soava mais como um acessório necessário para a encenação, talvez uma medida para garantir minha cooperação silenciosa. Aquele convite, tão supostamente gentil, revelava uma Valerie que eu mal reconhecia, uma Valerie disposta a varrer minha verdadeira identidade para debaixo do tapete para sustentar sua fachada de luxo. A ligação terminou com a promessa superficial de minha presença, mas meu coração já estava pesado com a premonição de um desastre iminente, solidificando a certeza de que Valerie não estava apenas escondendo o meu mundo. Ela estava tentando apagar minha existência para sustentar a sua. E naquele instante, a semente de uma verdade inadiável começou a germinar em mim. A ligação havia terminado, mas seus ecos reverberavam no silêncio do meu apartamento, cada uma das instruções de Valerie um batimento de tambor minúsculo e insistente contra a minha paz de espírito. O telefone parecia estranhamente pesado na minha mão, um conduto não para afeto fraternal, mas para um engano meticulosamente arquitetado. A premonição de um desastre não havia se dissipado, ela se solidificara em uma certeza densa e incômoda, um nó na garganta que se recusava a se dissolver. Nos dias que se seguiram, a tarefa de me preparar para o jantar pareceu uma obrigação indesejada, uma performance teatral à qual eu estava sendo forçada a comparecer. Passei horas revirando meu guarda-roupa, um reino tipicamente ditado pela praticidade e pelas linhas nítidas do meu uniforme, tentando encontrar algo que Valerie consideraria discreto. Um vestido cinza chumbo, simples, elegante, mas totalmente desprovido da personalidade vibrante que eu geralmente me permitia, foi a minha melhor tentativa de conformidade. Mas ao vesti-lo, senti-me uma impostora, uma personagem em uma fantasia que não era minha. Cada escolha era um pequeno ato de autotraição, uma negociação silenciosa com as exigências não ditas de Valerie, diminuindo minha presença para encaixá-la nos estreitos limites do mundo cuidadosamente construído por ela. Tentando me distrair da farsa iminente, mergulhei em meu trabalho, revisando documentos e evidências do complexo caso Serrano que consumia grande parte da minha energia. A cada página, cada pista que se encaixava, sentia a familiar clareza e propósito que meu trabalho me oferecia. Em meio a essa concentração, meu telefone tocou. Era uma colega da força-tarefa, pedindo uma consulta rápida sobre um detalhe processual crucial para a solidez de um futuro mandado. Enquanto falava, explicando a complexidade legal e as nuances da investigação, o contraste entre a seriedade do meu dia a dia e as fúteis instruções de Valerie me atingiu com força. Não fale do trabalho, ela dissera. Mas meu trabalho vezes quem eu era o fio condutor da minha existência. A ideia de reduzi-lo a trabalho para o governo soava como uma piada de mau gosto, um insulto à minha dedicação. No final da tarde, Valerie ligou novamente. Sua voz estava ainda mais tensa, a ansiedade mal disfarçada. Sônia, você já comprou o vinho? E o vestido? Por favor, prometa-me que será discreta. É muito importante para mim. Para nós.
Meus sogros são muito tradicionais, e eu só quero que tudo corra bem. A insistência dela era irritante, quase desesperada. Valerie não estava simplesmente com medo do que seus sogros poderiam pensar. Ela estava aterrorizada de que sua identidade cuidadosamente construída, erguida sobre os alicerces da riqueza e do status de Richard, desmoronasse se até mesmo uma lasca de seu verdadeiro passado, ou do meu verdadeiro presente, fosse exposta. Naquele momento, enquanto desligava o telefone, a indignação ferveu sob minha pele. Como ela poderia me pedir para negar o trabalho da minha vida, minha própria essência, em nome das aparências? A sensação de ser controlada, de ser manipulada, transformava-se de um vago mal-estar em uma indignação ardente. Eu sabia, com cada fibra do meu ser, que aquele jantar seria muito mais do que apenas um encontro social, seria um acerto de contas. Uma guerra silenciosa estava se formando, e eu não seria uma figurante submissa e silenciosa, eu seria a verdade encarnada, marchando para o seu palco dourado, carregando minha própria narrativa. E essa narrativa não seria de um vestido cinza-chumbo cuidadosamente escolhido, mas da mulher que o vestiria. Não haveria mais atalhos para a dignidade. A armadura que ela queria que eu escondesse era, na verdade, a minha única proteção. O dia do jantar, um sábado que prometia ser uma tortura social, amanheceu cinzento e chuvoso, como se o céu de Seattle espelhasse o clima pesado que se instalara em mim. Eu já estava mentalizando a palhaçada que seria escolher uma roupa discreta, algo que fosse o oposto de tudo o que eu representava, quando o telefone do meu escritório tocou, por volta das 4 da tarde. Era Jackson, meu parceiro. A voz dele, sempre calma, agora carregava uma urgência que imediatamente me colocou em alerta, cortando o véu de ansiedade com uma lâmina de profissionalismo. Sônia, preciso de você no tribunal, agora, ele disparou, sem rodeios. O juiz Whitmore acabou de expedir um mandado de busca e apreensão crucial para o caso Serrano, e o advogado de defesa está tentando entrar com uma moção de emergência para bloquear tudo. Você é a única que tem todos os detalhes e o depoimento necessário para argumentar contra essa moção e garantir que o mandado seja cumprido. Sem você, perdemos o fio da meada e um ano de investigação pode ir para o ralo. Não havia tempo para questionar, nem para ponderar sobre jantares sociais. Era a voz do meu dever, um chamado que eu sempre priorizei acima de qualquer coisa. Eu estava no meio de uma pilha de papelada no escritório, ainda em meu uniforme de serviço, a calça tática, a camisa azul marinho impecável, o colete balístico leve sob o paletó e, claro, o coldre com minha pistola Glock 17 firmemente presa ao cinto. Naquele momento, a ideia de voltar para casa, trocar de roupa e tentar me adequar às expectativas ridículas de Valerie para o jantar dos Harrington pareceu uma piada cruel, uma ironia tão ácida que quase me fez rir. O tribunal ficava a uma boa distância da minha casa, no lado oposto da cidade, mas, por sorte ou azar, a poucos minutos da mansão Harrington. A logística não batia com a possibilidade de uma troca de roupa. Respirei fundo, a adrenalina começando a correr, substituindo a irritação com Valerie por uma concentração afiada. Estou a caminho, Jackson, eu disse, desligando o telefone com um clique seco. Olhei para o meu reflexo na janela embaçada do escritório. O uniforme não era apenas tecido e emblemas, era uma armadura, um manifesto. Ele era a representação tangível de quem eu era, de cada princípio que eu defendia. As instruções de Valerie, vista-se discretamente, não fale do trabalho, ecoaram na minha mente, mas perderam qualquer poder de me intimidar. Diante da urgência do meu dever, da seriedade da justiça, as futilidades do mundo de Valerie se desvaneceram, perdendo o brilho artificial. Não havia escolha. Eu não poderia me despir de quem eu era. O uniforme era minha pele profissional, minha identidade inegociável. Era minha bandeira, minha promessa, minha coragem. Ele falava por mim, contava a história dos meus sacrifícios, das minhas vitórias, das minhas convicções. E a arma, fria e pesada no meu coldre, não era um acessório, mas uma ferramenta, um símbolo da responsabilidade que carregava, da vida que eu estava disposta a defender e, se necessário, tirar, em nome da lei. De repente, a premonição do desastre no jantar ganhou um novo contorno. Se Valerie queria uma encenação, ela teria uma. Mas eu não seria uma figurante submissa e silenciosa, eu seria a verdade encarnada, marchando para o seu palco dourado, carregando minha própria narrativa, com ou sem a aprovação dela. Aquele uniforme, que em qualquer outra circunstância seria apenas um traje de trabalho, estava prestes a se tornar o protagonista de uma revelação, um símbolo inegável que não poderia ser varrido para debaixo do tapete. Eu dirigiria diretamente do tribunal para a boca do lobo, sem tempo para disfarces, levando comigo tudo o que Valerie havia tentado desesperadamente esconder. A viagem do tribunal para a mansão dos Harrington foi curta em tempo, mas longa em significado.
Cada curva na estrada molhada de Seattle parecia me levar mais fundo em um território que não era o meu. As casas opulentas se sucediam, imponentes e silenciosas em sua grandiosidade, até que o portão de ferro forjado da propriedade dos Harrington surgiu, iluminado por lâmpadas discretas. Ao anunciar minha chegada pelo interfone, senti um arrepio. Não era nervosismo, mas a estranha sensação de que estava cruzando uma fronteira, levando minha realidade crua para um palco de ilusões. Um mordomo impecável, James, abriu o portão e me dirigiu até a entrada principal. A mansão se erguia à minha frente, uma fortaleza de pedra e vidro que exalava riqueza. Os carros luxuosos já estacionados na imensa garagem eram testemunhas silenciosas do calibre dos convidados de Valerie. Eu estacionei meu alugado, um sedã simples, ao lado de um Bentley reluzente e um Porsche último modelo. Minhas botas de serviço pisaram na brita do caminho de entrada, e o frio metálico da minha Glock 17, escondida sob o paletó do uniforme, era um contraponto gritante ao brilho das lustres que vislumbrava pelas janelas. O uniforme, em sua formalidade funcional, agora parecia um desafio, uma declaração involuntária de que eu não pertenceria ali, não nos termos de Valerie. O mordomo abriu a porta maciça de carvalho. O cheiro de flores frescas e comida sofisticada invadiu minhas narinas, misturando-se à atmosfera abafada de luxo. A sala de estar, ricamente decorada com arte antiga e móveis de veludo, estava repleta de convidados elegantemente vestidos. Risadas contidas e conversas murmuradas ecoavam em um ambiente que parecia cuidadosamente calibrado para a perfeição. Foi então que Valerie apareceu, vindo de um corredor lateral, com seu vestido de seda azul marinho que valorizava sua figura esguia e um sorriso que tentava ser caloroso, mas que se desfez no instante em que seus olhos encontraram o meu uniforme. O pânico em seu rosto foi imediato e avassalador. Seus olhos, que momentos antes brilhavam com a luz dos lustres, arregalaram-se em terror. Seu sorriso se contraiu em uma careta de incredulidade e, por um microsegundo, vi a raiva brilhar antes de ser suplantada por um desespero quase cômico. Ela deu um pequeno gaspe audível, como se tivesse levado um soco no estômago, e levou a mão à boca, um gesto que não passou despercebido por alguns convidados próximos. Sônia. Oh. O quê? O que você está fazendo? Ela sussurrou, a voz estrangulada, avançando para mim com uma urgência quase agressiva, como se pudesse me puxar para dentro de alguma dimensão oculta onde eu poderia trocar de roupa. Seus olhos vasculhavam freneticamente o meu uniforme, detendo-se no distintivo no meu peito, depois no coldre discretamente, mas inegavelmente, visível. Eu te disse para se vestir. Discretamente. Eu a encarei com uma calma glacial, o que só pareceu aumentar seu pânico. Houve uma emergência no tribunal, Valerie. Eu vim direto de lá, respondi, minha voz clara e firme, ignorando completamente sua tentativa desesperada de controle. Não tive tempo de trocar de roupa. Antes que Valerie pudesse sequer formular uma nova desculpa ou tentativa de me arrastar para longe, as vozes de Charles e Eleanor Harrington, seus sogros, se fizeram ouvir, vindo em nossa direção. Eleanor, impecável em um taior de seda preta e um colar de pérolas que parecia pesar uma fortuna, parecia a personificação da elegância fria. Charles, com seu terno cinza chumbo e um porte autoritário, mas com olhos surpreendentemente penetrantes, era o tipo de homem que comandava um ambiente sem precisar levantar a voz. Valerie, querida, quem é a nossa convidada? Eleanor perguntou, seu olhar passando por mim, demorando-se em meu uniforme com uma mistura de curiosidade polida e um leve franzir de senho que denotava desaprovação. O olhar dela pairou no distintivo por um instante a mais. Charles, mais direto, já estava analisando a cena, sua expressão um misto de surpresa e um interesse calculista. Valerie empalideceu ainda mais, seu rosto agora uma máscara de puro constrangimento. Ela tentou uma risada nervosa que saiu mais como um guincho. Ah, mãe, pai. Esta é minha irmã, Sônia. Ela acabou de chegar, teve um dia de trabalho muito longo e não conseguiu se trocar a tempo. Sua voz tremia, e ela gesticulava de forma exagerada, como se tentasse, por gestos, cobrir meu uniforme com um manto de invisibilidade. Eu, por outro lado, estendi a mão para Charles e Eleanor, mantendo meu olhar firme e profissional. Boa noite, senhor e senhora Harrington. É um prazer conhecê-los. Sou Sônia. A formalidade da minha saudação e a visibilidade do meu uniforme, que Valerie tentava desesperadamente varrer para debaixo do tapete, criaram uma tensão quase palpável no ar. A cena era absurda, quase cômica, se não fosse pela gravidade da traição que ela representava. O salão de luxo, os convidados sofisticados e as expectativas cuidadosamente construídas por Valerie, agora confrontavam a realidade nua e crua da minha presença, uniformizada, armada e, acima de tudo, verdadeira.
O jogo de aparências de Valerie estava prestes a ruir, e eu era a peça inesperada que o faria desmoronar. O sorriso forçado de Valerie desmoronou completamente enquanto ela me conduzia desajeitadamente pela sala de estar. Cada passo dela era uma tentativa desesperada de me esconder, de me diminuir, de me fazer desaparecer em meio aos tecidos finos e aos sussurros polidos. Os olhares curiosos dos convidados, antes fixos em mim e no meu uniforme, agora pairavam sobre Valerie, que tentava desesperadamente apresentar-me como uma parente distante e inofensiva. Charles e Eleanor Harrington, por sua vez, mantiveram uma compostura impecável, embora eu pudesse sentir a pressão sutil e o questionamento não verbal em seus olhares. Eles eram mestres em dissimular, mas o ar em torno deles estava mais denso, carregado de uma curiosidade reprimida. Sentamo-nos à mesa de jantar, uma peça de madeira maciça que parecia se estender por uma eternidade, adornada com velas cintilantes e arranjos florais exuberantes. Fui colocada em um assento estrategicamente afastado, próximo ao juiz Whitmore e sua esposa, e do senador e sua esposa, ironicamente, as pessoas que menos se importariam com meu uniforme ou que, na verdade, poderiam até apreciar minha profissão. Valerie sentou-se na extremidade oposta, com Richard ao seu lado, lançando-me olhares furtivos, carregados de ansiedade. A conversa à mesa era um campo minado para Valerie. Ela falava sem parar, saltando de um assunto para outro com uma energia frenética, como uma borboleta que evita uma flor espinhosa. Discutia a última exposição de arte em Seattle, os novos investimentos da família Harrington, a próxima viagem de férias deles à Toscana. Qualquer coisa que pudesse desviar a atenção de mim, do meu silêncio, da minha presença visivelmente deslocada. Sempre que a conversa se aproximava de mim ou de meu trabalho, Valerie entrava em ação, interjeitando com uma pergunta sobre a bolsa de valores ou um comentário sobre a culinária francesa, sempre com um sorriso exagerado. Eu a observava, um misto de pena e raiva borbulhando dentro de mim. Era patético e doloroso ao mesmo tempo. Eu estava sendo tratada não como sua irmã, mas como um esqueleto no armário que ela tentava desesperadamente manter escondido. Charles Harrington, o patriarca, vez ou outra tentava me incluir na conversa, com perguntas genéricas sobre como eu estava achando Seattle ou sobre o clima. Eu respondia educadamente, com concisão, evitando dar a Valerie a chance de me interromper com mais de suas manobras de desvio. Eleanor, por outro lado, parecia mais focada na perfeição do serviço e na performance de sua nora. Seus olhos vasculhavam a mesa, avaliando cada prato, cada talher, cada sorriso. A sobremesa estava sendo servida, um soufflé de chocolate que parecia uma obra de arte. Eleanor, com um tom de voz casual que, para mim, soou mais como uma lâmina afiada, virou-se para Valerie. Valerie, querida, a Sônia nos disse que trabalha para o governo, mas confesso que fiquei um pouco confusa. Você mencionou algo sobre ela gostar de trabalhar com as mãos, não foi? Algo sobre lidar com louças? Eu me lembro de você ter dito que ela lavava louças para viver, não é mesmo? Achei tão peculiar. O som das palavras, lavava louças para viver, pairou no ar, um eco distorcido que me atingiu com a força de um choque gelado. A colher de soufflé que eu levava à boca escorregou suavemente de meus dedos, aterrissando no prato com um tilintar quase inaudível, mas que para mim, naquele instante, reverberou com a intensidade de uma revelação brutal. Não era apenas uma mentira sobre meu trabalho, era uma distorção perversa, uma tentativa de apagar quem eu sou, substituindo minha identidade por algo tão aviltante e deliberadamente humilhante. Valerie não só me diminuiu, ela me desonrou completamente, cuspindo nos valores de trabalho e honestidade que meus pais, com tanto sacrifício, nos incutiram desde a infância. Uma indignação fria começou a subir pela minha espinha, substituindo a confusão inicial. A dor da traição era profunda, uma ferida invisível que se instalava em meu peito, corroendo a confiança. Revi a imagem dos meus pais, a dignidade em cada esforço, a ênfase na verdade como a única herança inalienável. Minha irmã, Valerie, havia ousado não apenas me trair, mas a tudo que construímos e acreditamos. Olhei para ela. Seu rosto estava tão pálido quanto o soufflé à minha frente, os olhos arregalados de terror fixos em sua mãe, presa na teia de enganos que ela mesma havia tecido. As palavras de Eleanor não foram uma pergunta inocente, foram uma arma, disparada para expor a extensão daquela farsa e a profundidade da minha humilhação. Meu distintivo, que antes eu sentira como uma armadura protetora, agora pulsava sob meu paletó com uma exigência muda, um lembrete vívido da verdade que havia sido tão brutalmente deturpada. A raiva silenciosa, controlada, crescia dentro de mim a cada segundo, transformando-se em uma resolução inabalável. As mãos, antes relaxadas, cerraram-se em punhos discretos sob a mesa.
Eu estava no palco dourado de Valéry, mas não seria uma figurante submissa, eu seria a personificação de uma verdade inconveniente, uma força imparável prestes a explodir. O silêncio que se seguiu à fala de Eleanor não durou muito. Charles Harrington, com a voz grave e medida que indicava que ele não se contentaria com superficialidades, pigarreou, quebrando a tensão sufocante. Ele virou-se para mim, os olhos penetrantes fixos nos meus, uma mistura de curiosidade genuína e uma pontada de julgamento velado. Senhorita Sônia! Ele começou, a formalidade adicionando um peso extra às suas palavras, fazendo-me sentir como se estivesse sob um microscópio. Minha esposa mencionou algo intrigante sobre sua profissão. Lavadora de louças, não é? Um trabalho, devo dizer, bastante atípico para alguém que se apresenta como agente do governo. Poderia, por gentileza, esclarecer isso para nós? As palavras de Charles foram um gatilho. O sangue que antes fervia em minhas veias, agora pulsava com uma força brutal em minhas têmporas. O pânico de Valéry, visível em seus olhos arregalados de horror, não me atingia mais com pena, mas com um desprezo frio. Era o momento da verdade, não apenas para ela, mas para mim. Mentir? Para proteger uma fachada construída sobre a minha humilhação? Para negar tudo o que sou, tudo o que meus pais me ensinaram. A ideia era um veneno, mais corrosivo do que a mentira de Valéry em si. Em uma fração de segundo, toda a minha vida passou diante dos meus olhos, as noites estudando, o treinamento exaustivo, o juramento de servir e proteger. O suor dos meus pais em sua busca por dignidade, a frase de minha mãe ecoando em minha mente: a verdade é a única herança que ninguém pode tirar de você. Valéry havia tentado roubar essa herança, não apenas de mim, mas de toda a nossa família. A lealdade à irmã lutou contra a integridade pessoal, mas era uma batalha rápida e desigual. A lealdade que ela esperava era uma armadilha, uma prisão onde eu deveria sufocar minha própria identidade para que ela pudesse respirar livremente na sua bolha de mentiras. Senti o peso familiar do meu distintivo sob o paletó, um lembrete físico e inegável da minha verdade. Ele queimava, não de vergonha, mas de uma fúria justa, exigindo ser honrado. Meu uniforme, que Valéry tanto detestava, era agora minha armadura, minha bandeira. Não havia atalhos para a dignidade, nem espaço para subterfúgios. Eu era uma policial federal, uma guardiã da lei, uma mulher que construiu sua vida sobre a verdade. Negar isso, agora, seria uma traição a mim mesma, muito pior do que a traição que acabara de sofrer. Seria permitir que a mentira vencesse, que a superficialidade triunfasse sobre a substância. Meu olhar fixou-se em Charles Harrington, passando rapidamente por Eleanor, cuja expressão era uma mistura de triunfo e antecipação, e então para Valéry, que parecia ter parado de respirar, o rosto totalmente branco. O pavor nos olhos dela era palpável, mas já não me comovia. Havia um ponto de inflexão na vida de cada pessoa, um momento em que a decisão de ser fiel a si mesmo se torna mais importante do que qualquer outra coisa. Este era o meu momento. Este era o meu palco, e não o de Valéry. Não haveria mais silêncio. Não haveria mais submissão. Minha decisão, forjada no fogo da traição e na solidez dos meus princípios, era inegociável. Eu podia sentir a energia da sala se condensar em torno de mim, cada olhar, cada expectativa pairando como uma nuvem. Endireitei a postura, senti o peso do distintivo e da arma contra meu corpo, cada um deles um símbolo da verdade que estava prestes a ser proferida. Respirei fundo, o ar fresco, mesmo em meio ao calor abafado da sala de jantar. Era hora de falar. Era hora de lutar, não com violência, mas com a única arma que eu possuía e valorizava acima de tudo, a verdade. Eu estava pronta para as consequências, pronta para o furacão que sabia que minhas palavras desencadeariam. Valéry havia cavado sua própria cova, e eu não pularia nela com ela. Em vez disso, eu a iluminaria, com a força inabalável da minha própria luz. Senti a energia da sala se condensar, cada olhar pesando sobre mim. Respirei fundo, a raiva justa me impulsionando, e me levantei. A cadeira raspou no chão de mármore com um som nítido que cortou o silêncio, atraindo ainda mais a atenção de todos. Eu estava no palco de Valéry, mas as luzes eram minhas agora. Minha voz, apesar do turbilhão interno, soou clara e firme, carregada de uma dignidade que não daria margem a dúvidas. Senhor Harrington, comecei, encarando-o diretamente, e depois varrendo os olhos por todos os presentes, com todo o respeito, não sou lavadora de louças. Fiz uma breve pausa, permitindo que a declaração se estabelecesse no ar rarefeito. Eu sou Sônia. E sou uma agente da Polícia Federal do Estado de Washington, em tempo integral. O distintivo que Valéry tanto detestava, e que agora eu exibia com um orgulho que nunca senti tão intensamente, brilhou sob as luzes opulentas do candelabro. Ele parecia refletir a verdade de minha existência de volta para cada rosto na mesa.
Sou graduada em Direito, com anos de experiência em investigação e aplicação da lei. Passei por um dos mais rigorosos programas de treinamento de aplicação da lei do país, um processo que poucos conseguem concluir, e que exige não apenas intelecto, mas uma força física e mental inabaláveis. Meu trabalho envolve a investigação de crimes federais, a proteção da vida de inocentes e a garantia de que a justiça seja cumprida, muitas vezes em situações de alto risco. Cada dia é um compromisso, uma promessa solene que fiz ao meu país e à sociedade. Estendi levemente o braço, revelando o coldre discreto, mas inegavelmente presente, no meu cinto. Carreguei minha arma de serviço para este jantar diretamente do tribunal, onde acabei de garantir a execução de um mandado de busca crucial para um caso de grande repercussão que pode impactar a vida de muitas pessoas. Não é um adereço, mas uma ferramenta, um símbolo da responsabilidade que assumo. É minha responsabilidade, meu dever e a essência inegociável da minha identidade. O silêncio que se seguiu à minha declaração foi ainda mais ensurdecedor do que a pergunta de Eleanor. Valerie, que estava paralisada ao lado de Richard, parecia ter sido atingida por um raio, seu rosto drenado de qualquer cor, os olhos arregalados de horror fixos em mim como se eu fosse um fantasma materializado de seu pior pesadelo. Sua boca se abria e fechava, mas nenhuma palavra saía, apenas um guincho silencioso de desespero que ninguém mais podia ouvir, exceto eu. Ela levou as mãos à boca, não em surpresa, mas em absoluta vergonha. Eleanor Harrington, por outro lado, não estava paralisada pelo horror, mas sim pela raiva. Seu sorriso cortês se transformou em uma linha fina e gélida de desaprovação, e seus olhos fuzilaram Valerie, uma repreensão silenciosa que falava volumes sobre a extensão do erro de sua nora. Um murmúrio de espanto, quase inaudível, percorreu a mesa entre os convidados mais distantes, que trocavam olhares perplexos. Mas nem todos os olhares eram de condenação. Notei o juiz Vitimore, que havia trabalhado comigo em alguns casos, acenando levemente com a cabeça, um sinal de respeito profissional, seu rosto inexpressivo revelando uma compreensão profunda. Ao lado dele, o senador, um homem de postura firme e olhar perspicaz, levantou as sobrancelhas em surpresa, mas seus lábios se curvaram em um leve sorriso de reconhecimento, quase de aprovação. Seus próprios anos de serviço público provavelmente lhes deram uma compreensão imediata da gravidade e da coragem da situação. Os parceiros de negócios de Charles e Richard também pareciam avaliadores, com uma mistura de choque e interesse genuíno, alguns deles com expressões de admiração velada. Richard, por sua vez, estava pálido, seu olhar dividido entre Valerie, que parecia a ponto de desabar, e eu. O ar na sala estava eletrizado, denso com a verdade que acabava de ser pronunciada. A farsa de Valerie havia desmoronado espetacularmente, peça por peça, sob o peso da minha honestidade. Eu estava no centro da implosão, ilesa e, pela primeira vez em horas, sentindo-me completa. O orgulho que Valerie havia tentado me roubar, agora irradiava de mim, inabalável e verdadeiro, iluminando cada canto daquele salão de luxo com uma luz que não poderia ser apagada. Enquanto o silêncio atordoado pairava sobre a mesa, quebrando a farsa de Valerie, fui pega de surpresa pelo movimento do patriarca Harrington. Com uma serenidade inesperada, Charles ergueu sua taça de cristal, o leve tilintar contra o prato ecoando na atmosfera tensa. Seus olhos, que antes me analisavam com uma curiosidade calculista, agora carregavam um brilho de admiração genuína enquanto ele varria o olhar pelos convidados, fixando-o em mim por um momento. Com todo o respeito aos presentes, ele começou, sua voz grave ressoando com autoridade incontestável, gostaria de propor um brinde. Houve uma pequena hesitação, um tremor de expectativa. Eleanor, ao seu lado, lançou-lhe um olhar de absoluta incredulidade e raiva contida, mas Charles a ignorou completamente. Um brinde à senhorita Sônia. À sua coragem, à sua integridade inabalável e à sua dedicação incansável ao dever. Em um mundo onde a verdade é muitas vezes conveniente, é raro e admirável encontrar alguém que a defenda com tanta paixão e honestidade. Ergo esta taça a você, Sônia. Que sua verdade continue a inspirar. E então, para o choque completo de todos, ele bebeu um gole, seu olhar ainda firmemente sobre mim. O som do cristal de Charles ao tocar a mesa novamente ressoou como um sino fúnebre para o mundo cuidadosamente construído de Valerie. Seu rosto, há instantes pintado com o verniz do controle, drenou visivelmente de cor, uma palidez doentia substituindo o rubor sutil de seu orgulho. Suas mãos, adornadas com anéis cintilantes, cerraram-se em punhos trêmulos sob a mesa, os ombros encolhidos como se tentasse desaparecer sob o olhar incisivo da exposição. Era uma rendição completa à vergonha, uma visão tão crua que quase me fez desviar o olhar. A validação inequívoca de Charles, o patriarca que ela buscara desesperadamente impressionar, não era apenas uma afirmação da minha integridade, era um veredicto público, uma condenação de sua farsa.
Parecia que a intrincada tapeçaria de mentiras que ela tecera ao seu redor não apenas desfiara, mas fora violentamente rasgada, revelando os fios crus e humilhantes por baixo. A elegante mesa de jantar, antes um palco para seu luxo performático, agora se tornara um tribunal onde Valerie estava irrevogavelmente condenada, exposta em sua queda cuidadosamente arquitetada. Richard, ao seu lado, estendeu uma mão hesitante, uma oferta silenciosa de consolo, mas Valerie se encolheu, seu corpo recuando. Seus olhos, marejados com uma mistura volátil de fúria e desespero, fixaram-se nos meus, culpando-me pelo inferno que ela mesma acendera. O jantar, planejado como sua consagração de aceitação social, desmanchava-se em um turbilhão emocional, sufocado pelo peso da verdade inegável. Cada sussurro abafado, cada olhar desviado dos outros convidados, era como mais um estilhaço de vidro perfurando a fachada de Valerie. Para mim, no entanto, era uma confirmação silenciosa e potente. Eu permanecera inabalável sobre o alicerce da minha verdade, e ele resistira. O ódio e o desespero nos olhos de Valerie foram a última coisa que vi antes de ela, finalmente, se levantar abruptamente. O ranger da cadeira no chão de mármore foi um som cortante no silêncio que, até então, havia pairado sobre a mesa. Sem uma palavra, com um soluço abafado que ecoou por todo o salão, Valerie se virou e correu para fora da sala de jantar, um vulto em seu vestido azul marinho. Seus passos apressados e a porta batendo levemente ao fundo foram os únicos sons que marcaram sua saída dramática. Richard, parecendo atordoado e envergonhado, mas impelido por um dever conjugal, levantou-se rapidamente e, com um aceno de desculpas geral, seguiu-a apressadamente, desaparecendo pelo mesmo corredor. Um silêncio constrangedor e pesado se instalou, mas apenas por alguns segundos. Os convidados, alguns com expressões de choque, outros de fofoca contida, voltaram suas atenções para os pratos intocados ou para as taças vazias, fingindo uma normalidade que estava longe de existir. Charles Harrington, que havia permanecido em seu lugar, com uma compostura notável, olhou para Eleanor, cuja raiva ainda era palpável, e depois, finalmente, voltou seu olhar penetrante para mim. Havia algo nele que era mais do que a simples curiosidade de um anfitrião, era a avaliação calma e calculista de um homem de poder que compreendia as complexidades do comportamento humano. Ele me indicou com um gesto sutil da mão para que eu me sentasse novamente. Sônia, por favor, ele disse, sua voz um pouco mais baixa agora, mas ainda carregada de autoridade. Eu sinto muito por este espetáculo. Não é o tipo de ambiente que prezamos nesta casa. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos meus. Mas devo dizer, sua franqueza foi revigorante. Em uma família como a nossa, e em círculos como estes, a imagem é muitas vezes supervalorizada, e a verdade se torna um artigo de luxo que poucos ousam exibir. Eleanor tentou intervir. Charles, por favor, não precisamos. Mas ele a cortou com um olhar que não deixava margem para discussão. Não, Eleanor, precisamos sim. Valerie agiu de forma imperdoável. A mentira, minha cara Sônia, é um câncer que corrói a fundação de tudo o que é verdadeiro. E para envergonhar a si mesma e a você, sua própria irmã, por causa de uma percepção superficial de status, é algo que eu não posso e não vou tolerar nesta família. A Harrington sempre valorizou a honra e a palavra dada. É com grande desapontamento que vejo uma de minhas noras falhar tão espetacularmente neste quesito. Sua crítica a Valerie foi mordaz, mas direta, e eu me vi, para minha própria surpresa, grata por sua honestidade brutal. Sua profissão, Sônia, ele continuou, a voz assumindo um tom mais pensativo, é uma de grande dignidade e serviço. São qualidades que qualquer família deveria se orgulhar de ter. A verdade é sua maior arma, e você a empunhou com maestria esta noite. Espero que Valerie, com o tempo, compreenda a gravidade de seus atos e aprenda a lição mais valiosa de todas, que a verdadeira riqueza não está nas aparências, mas na integridade. Ele se inclinou ligeiramente. Peço desculpas em nome da minha família pelo tratamento que você recebeu esta noite. Não foi justo, nem honroso. As palavras de Charles Harrington, embora carregadas de um certo distanciamento aristocrático, ressoaram em mim com uma verdade inegável. A ferida da traição de Valerie era profunda e pulsava com uma dor surda em meu peito, mas a confirmação de que eu havia agido com retidão trouxe um alívio paradoxal. Era como se um peso imenso tivesse sido tirado dos meus ombros. Ter defendido minha identidade, minha carreira, meus pais, e tudo o que eu representava, diante daquele salão de luxo e julgamento, me deu uma sensação de liberdade inebriante. Eu havia sido fiel a mim mesma, e essa lealdade, que Valerie havia sacrificado em nome da vaidade, era agora minha mais valiosa posse. O jantar havia sido um desastre social, sim, mas para mim, foi uma vitória pessoal, uma reafirmação de quem eu era, inabalável e irrepreensível. Apesar da vitória pessoal que eu sentia, a verdade é que a ferida deixada pela traição de Valerie era profunda.
Nos dias que se seguiram ao jantar, um vazio estranho se instalou em meu peito, um misto de raiva e uma tristeza abissal, mas também uma inquietação. A Valerie que eu conhecia, a irmã com quem compartilhei segredos e sonhos, parecia ter sido substituída por uma estranha, uma versão distorcida, e eu me perguntava se, em minha franqueza, sempre ignorei as nuances de sua insegurança, que agora pareciam tão evidentes. Minha própria identidade, reafirmada com tanta força, era um escudo, sim, mas também uma barreira intransponível entre nós, por enquanto. As longas caminhadas pela orla de Seattle, o vento gelado do Pacífico chicoteando meu rosto, eram a única companhia que eu tolerava, tentando organizar os fragmentos de minha lealdade despedaçada e buscando entender o caminho que nos trouxe a esse abismo. Eu não procurei por Valerie, nem ela a mim. O silêncio entre nós era tão pesado quanto a atmosfera na mansão Harrington após sua fuga. Minha mente revisitava cada detalhe do passado, não mais buscando pistas para a traição, mas talvez um começo para a compreensão. Em meio a essa tormenta emocional, porém, havia um farol inabalável, a convicção de que eu havia agido certo. Não me envergonhava do meu trabalho, nem das minhas escolhas. Ser Sônia, a agente federal, era um orgulho que nenhuma mentira podia manchar, e essa certeza era a âncora que me impedia de afundar completamente na decepção, permitindo que uma pequena fresta de empatia começasse a surgir. Foi no final da semana, em uma tarde chuvosa, que a campainha do meu apartamento tocou. Pelo olho mágico, vi Richard Harrington, com o terno que parecia um pouco amassado e uma expressão que carregava o peso de noite sem dormir. Seus olhos, geralmente alertas e confiantes, estavam mareados de cansaço. Hesitei, mas a curiosidade e um resquício de esperança de alguma explicação me fizeram abrir a porta. Sônia, ele começou, a voz rouca, eu preciso falar com você. Posso entrar? Eu o convidei, com um gesto mudo. Richard sentou-se no meu sofá, um móvel simples e funcional, tão diferente dos opulentos sofás de sua mansão. Ele demorou um momento, respirando fundo, como se estivesse reunindo coragem. Sônia, eu sinto muito pelo que aconteceu no jantar. Pelo que Valerie fez, mas também pelo que nós fizemos, ao permitir que essa farsa continuasse. Ele passou as mãos pelo cabelo. Valerie sentiu uma pressão imensa para ser a nora perfeita, para se encaixar nas expectativas dos meus pais, que são exigentes. Eu a amava, e queria protegê-la de qualquer desconforto, mas não percebi que estava encorajando a se perder, a se esconder atrás de uma imagem que não era dela. Eu fui cego, Sônia. Permiti que a mentira sobre seu trabalho criasse um abismo desnecessário entre a realidade e a fachada que Valerie tentava sustentar. Eu deveria ter sido mais forte, deveria ter insistido na verdade, em vez de me deixar levar pela conveniência, pelo desejo de paz em casa. Valerie está devastada, Sônia. Ela está se vendo confrontada com as consequências de suas escolhas de uma forma que nunca aconteceu antes, e eu não a culpo sozinha por isso. Enquanto Richard falava, um nó se apertava em meu estômago. Eu não o perdoava por sua passividade, mas podia ver a sinceridade em sua dor e a honestidade em sua própria cegueira confessada. Ele finalmente estava enxergando a extensão da teia que haviam tecido, e isso, por si só, era um avanço. Mais tarde naquele dia, enquanto ainda processava a visita de Richard, meu telefone tocou. Era o diretor do meu escritório. Sônia, tenho ótimas notícias, sua voz era animada. Devido ao seu desempenho excepcional no caso Serrano, e à sua dedicação e resultados consistentes ao longo do ano, a junta decidiu promover-la supervisora sênior de campo. O anúncio formal sairá na próxima semana, mas queria ser o primeiro a parabenizá-la pessoalmente. Você merece. As palavras do diretor ecoaram em meu apartamento silencioso, uma melodia doce e inesperada. A promoção não era apenas um avanço na carreira, era uma validação poderosa, um reconhecimento tangível de que meu caminho, construído sobre o trabalho duro e a verdade, era o caminho certo. Era a confirmação de que eu não precisava de fachadas, de mentiras, de aprovação superficial. Meu valor não vinha de um sobrenome rico ou de um estilo de vida luxuoso, mas da minha integridade, da minha competência, do distintivo que ostentava com tanto orgulho. Em um momento em que a dor da traição pessoal ainda pesava, essa notícia brilhou como um farol, reafirmando que a verdadeira riqueza, para mim, estava na autenticidade e na dedicação ao meu propósito, e, talvez, acendeu a centelha da possibilidade de que Valerie também pudesse encontrar a sua. A notícia da promoção, como um sopro de ar fresco em meio à tempestade, solidificou minha convicção. A validação profissional me deu uma perspectiva renovada, permitindo-me olhar para a ferida da traição não apenas com rancor, mas com uma estranha clareza. Pela primeira vez desde o jantar desastroso, comecei a ver Valerie não somente como a irmã que me diminuiu, mas também como a mulher que, por trás de toda aquela fachada de luxo, devia estar lutando sua própria batalha interna.
As palavras de Richard sobre a pressão que ela enfrentava, sobre sua incessante busca por aceitação, começaram a ecoar em minha mente, suavizando as bordas afiadas da minha raiva. Era uma dor que eu não compreendia completamente, pois minha natureza me impelia para a autenticidade, mas eu podia, de alguma forma, senti-la. Por dias, hesitei. O orgulho ferido e a profundidade da humilhação me mantinham à distância. Mas, quanto mais pensava na Valerie que eu conhecia na infância, a Valerie que desenhava flores e sonhava com um mundo de beleza, a Valerie que, apesar de suas falhas, era minha irmã, mais o desejo de entender, de curar, suplantava a vontade de permanecer no ressentimento. A força que eu extraí da minha própria verdade me deu a coragem de estender a mão. Eu não ligaria para confrontar, mas para encontrar um caminho, um resquício da conexão que um dia nos uniu. Peguei o telefone, o aparelho gelado em minha mão, e disquei o número dela. Valéria atendeu no segundo toque, a voz hesitante, quase irreconhecível. Sônia? Ela perguntou. A surpresa evidente. Valerie, sou eu, respondi, tentando manter a voz neutra, mas com uma doçura que nem eu esperava. Eu? Eu queria saber se você estaria disposta a conversar. Em algum lugar neutro, talvez. Um café? Houve um longo silêncio do outro lado da linha, tão pesado quanto as lágrimas não derramadas. Então, um suspiro. Sim, Sônia. Eu. Eu adoraria. Onde e quando? Marcamos para a tarde seguinte, em um pequeno café perto do tribunal, um lugar que Valerie dificilmente frequentava, longe dos olhos curiosos da sociedade de Seattle. No dia seguinte, cheguei cedo. Sentei-me em uma mesa de canto, observando as gotas de chuva escorrerem pela janela. Quando Valerie entrou, meu coração apertou, ela estava irreconhecível. Seu rosto, geralmente impecável, estava pálido e inchado, sem maquiagem. Os olhos, outrora brilhantes e cheios de vida, estavam opacos e carregavam o peso de noites mal dormidas. Ela vestia um suéter simples, sem o brilho habitual das suas roupas de grife. Parecia pequena, frágil, um contraste gritante com a mulher que tentava manter a fachada de luxo na mansão Harrington. Ela se sentou à minha frente, sem conseguir me olhar nos olhos. O silêncio entre nós era ensurdecedor, preenchido apenas pelo tilintar das xícaras de café e pelo burburinho distante dos outros clientes. Finalmente, ela levantou a cabeça, e viu uma lágrima solitária escorrer por sua bochecha. Sônia, ela começou, a voz um sussurro rouco, eu sinto tanto. Eu não sei nem por onde começar. Ela levou as mãos ao rosto, tentando conter os soluços que começaram a sacudi-la. Eu não queria fazer isso com você. Eu nunca quis te machucar. Mas eu estava com tanto medo, Sônia. Tanto medo de perder tudo. Respirei fundo, sentindo um nó na garganta. Medo de quê, Valerie? Ela baixou as mãos, revelando um rosto molhado de lágrimas, mas com uma sinceridade crua que nunca vi nela antes. Medo de ser descoberta, Sônia. De que eles vissem a Valerie de antes, a que eu tentava apagar desesperadamente para ser aceita no mundo de Richard. Você, com toda a sua força e a verdade inegável do seu trabalho, era um espelho que refletia minhas inseguranças. Eu me odiei por sentir vergonha de você, mas na verdade, eu estava com vergonha de vezes mim mesma. De quem eu era antes de Richard, de quem eu achava que precisava ser para ele e para a família dele. Eu estava desesperada para ser a Valerie perfeita, a nora impecável, e achava que precisava apagar qualquer coisa que não se encaixasse nessa imagem. Você é tão real, tão verdadeira. Eu tentei te transformar em uma lavadora de louças para que a minha própria mentira parecesse menos frágil. Ela olhou para mim, os olhos implorando por compreensão. Eu menti para eles, Sônia, e depois menti para mim mesma, e então eu te usei como uma ferramenta para sustentar tudo isso. Eu sei que o que eu fiz é imperdoável. As palavras de Valerie, cruas e dolorosas, atingiram-me com a força de uma revelação. Não era sobre mim, era sobre ela. Sobre uma insegurança tão profunda que a corroía por dentro, forçando-a a construir uma teia de mentiras para se proteger de um mundo que ela via como ameaçador. Eu vi a menina que era obcecada por revistas de moda, que sonhava com uma vida de beleza, transformando-se em uma mulher desesperada por aceitação, disposta a sacrificar sua própria irmã para manter uma ilusão. A raiva começou a ceder lugar a uma tristeza profunda e a uma empatia inesperada. Ela não estava me atacando, ela estava se afogando, e eu era apenas o floco de palha que ela tentou usar para se manter à tona. Estendi minha mão sobre a mesa e toquei a dela. Sua pele estava fria. Valerie, eu disse, minha voz embargada, eu entendo que você estava com medo. Mas o que você fez foi me machucar. E isso, Valerie, não pode ser justificado pelo medo.
Ela sentiu, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei que não pode. E por isso, do fundo da minha alma, eu te peço perdão. Naquele momento, olhando para o rosto dela, quebrado e vulnerável, senti a força do elo que nos unia, um elo mais antigo e profundo do que qualquer mentira ou fachada social. O perdão não era um ato fácil, não era um esquecimento instantâneo da dor. Era um começo. Era a escolha de reconhecer a humanidade em minha irmã, mesmo em suas falhas mais profundas, e de dar o primeiro passo para reconstruir o que havia sido tão brutalmente despedaçado. O café nos observava, silencioso, enquanto duas irmãs, finalmente, começavam a se reencontrar em meio às ruínas da verdade. O toque de minha mão sobre a dela, trêmula na mesa do café, selou mais que um perdão, marcou o início de uma árdua reconstrução. A confissão nua e crua de Valery, a fragilidade exposta de sua alma, havia dissipado a raiva pura que me consumia desde o jantar, abrindo espaço para uma empatia muito soterrada. Meu eu te perdoo, Valery, proferido com a voz embargada, não apagava a dor, mas inaugurava a possibilidade de um novo caminho, um compromisso silencioso gravado em seu rosto marcado pelas lágrimas. Era um pacto, não apenas de reconciliação, mas de uma profunda e necessária mudança. E Valery não esperou para dar os primeiros passos dessa transformação. Nos dias que se seguiram, seus telefonemas para mim mudaram de tom e conteúdo. Não eram mais sobre os brilhos vazios da alta sociedade, mas sobre as realidades cruas de sua nova rotina. Ela havia encontrado um abrigo para mulheres e crianças vulneráveis no centro de Seattle, um universo distante dos jardins impecáveis e dos lustres de cristal que antes povoavam seu cotidiano. Seu impulso inicial foi oferecer dinheiro, uma solução rápida, mas ela confessou ter se lembrado de minhas palavras sobre a dignidade do trabalho e a substância da ação. Assim, dedicou as manhãs ao voluntariado, ajudando na cozinha do abrigo, servindo refeições e organizando doações. Era um choque para Valery, que sempre estivera do lado daqueles que eram servidos. Os desafios eram palpáveis. Suas mãos, outrora macias e adornadas por joias, começaram a ficar ásperas com o trabalho braçal. O verniz do glamour se desfez diante das realidades das vidas destruídas que ela encontrava diariamente. Em nossas longas conversas noturnas, Valery descrevia o cheiro pungente da comida doada, as histórias dilacerantes das mulheres e o olhar de desconfiança das crianças. Ela se viu confrontada com sua própria inexperiência, a vergonha de não saber operar uma máquina de lavar industrial, a dificuldade em consolar uma criança chorando. Mas, para minha crescente surpresa, ela não recuou. Em cada relato, sua voz, antes preocupada com a superfície, agora carregava o peso da compaixão e da frustração genuína em não conseguir fazer mais. Ela estava, de fato, se sujando não apenas fisicamente, mas mergulhando na complexa e desafiadora realidade humana que por tanto tempo evitou. Para minha surpresa e, devo admitir, alívio, Richard não apenas observava, ele se tornou um apoio ativo. Sua visita ao meu apartamento pareceu tê-lo despertado de um sono prolongado de complacência. Ele a levava e buscava no abrigo, por vezes esperando por horas no carro, ouvindo pacientemente suas histórias ao final do dia. Mais do que isso, ele começou a mobilizar sua própria influência e recursos, organizando doações significativas através de seus contatos de negócios, agindo de forma discreta, mas eficaz. Ele confessou que sua cegueira havia sido um reflexo de sua própria superficialidade, e que ver Valery confrontar suas inseguranças o inspirava a uma reavaliação de seus próprios valores. A restauração de nossa irmandade se desenrolava em pequenos gestos, longe dos holofotes. Não foram grandes discursos ou desculpas repetidas que a pavimentaram, mas a constância das chamadas diárias, onde Valery compartilhava seus medos e suas pequenas vitórias no abrigo. Minhas perguntas genuínas sobre o trabalho dela e nossos almoços ocasionais em cafeterias simples, locais que ela antes jamais consideraria, tornaram-se o solo fértil para uma honestidade sem máscaras. Valery estava aprendendo a abraçar a vulnerabilidade, a expressar suas lutas com uma franqueza que eu nunca vira nela. E eu, por minha vez, aprendi a ouvir com um coração mais aberto, a enxergar a mulher complexa e imperfeita por trás da fachada que ela havia construído. Um respeito mútuo, silencioso e profundo, começou a florescer entre nós. Ela admirava minha força e minha inabalável autenticidade, eu, a coragem que ela demonstrava ao desmantelar uma vida de aparências para construir uma existência baseada na verdade. Não éramos mais a Sônia e Valery que competiam ou se escondiam. Éramos duas irmãs que, após a dolorosa colisão de nossos mundos, estavam aprendendo a caminhar lado a lado. Aceitávamos e até celebrávamos nossas diferenças, agora unidas por uma compreensão mais profunda e uma verdade reconstruída, mais forte e resiliente do que nunca. A reconstrução da ponte entre Valery e eu, tijolo por tijolo de honestidade e empatia, era um processo silencioso e profundo.
Mas, surpreendentemente, outras pontes, inesperadas e igualmente significativas, começaram a se erguer no meu horizonte. Uma delas, e talvez a mais surpreendente, foi com Charles Harrington. Para um homem de seu calibre, a admiração pela autenticidade superava qualquer convenção social. Alguns dias após aquele jantar explosivo, recebi um convite formal para um evento de caridade no clube da alta sociedade de Seattle. No canto inferior, uma pequena anotação à mão, com a caligrafia elegante de Charles: Sônia, sua presença e sua verdade seriam uma honra para nós. Por favor, venha como você é, em seu uniforme. A princípio, hesitei. O evento era ainda mais formal que o jantar, um mar de ternos caros e vestidos de alta costura, mas a sinceridade na nota de Charles era palpável. Ele não estava me pedindo para me encaixar, estava me convidando a ser eu mesma, em um ambiente que antes me rejeitaria. E foi assim que me vi, mais uma vez, em meu uniforme federal completo, caminhando pelos salões que antes pareciam inatingíveis. Desta vez, porém, não havia pânico nos olhos de minha irmã, nem o olhar de desaprovação dos Harrington. Charles Harrington me apresentou aos seus amigos, a políticos e empresários influentes, com um orgulho que me pegou desprevenida. Esta é Sônia, a agente federal de quem lhes falei. Uma mulher de coragem e integridade inabalável, ele dizia, e os acenos de cabeça, os apertos de mão firmes, eram de respeito genuíno. Ele se tornou uma espécie de mentor para mim, não em questões de carreira, mas em como navegar em mundos que eu nunca imaginei pertencer, sempre me encorajando a manter minha verdade como meu maior trunfo. A aceitação de Eleanor Harrington, no entanto, foi um processo mais lento e sutil. Ela nunca se tornou calorosa, mas a hostilidade em seus olhos foi gradualmente substituída por uma aceitação relutante. Em um dos eventos para os quais Charles me convidou, Eleanor se aproximou de mim, surpreendentemente. Senhorita Sônia, ela disse, sua voz ainda formal, mas sem o tom gélido de antes, fico feliz que Valerie esteja encontrando um propósito em seu trabalho voluntário. E devo admitir, seu uniforme. Ele realmente a representa bem. Para Eleanor Harrington, essa era uma revolução, um reconhecimento de que a substância podia, afinal, superar as aparências. Entre Valerie e eu, semanas e meses solidificaram o que havia sido reconstruído. Nossas conversas no café não eram mais carregadas de culpa ou ressentimento, mas de uma honestidade brutal e libertadora. Valerie continuou seu trabalho no abrigo, e suas histórias revelavam uma nova profundidade, uma compreensão mais aguda da condição humana. A vida de luxo, antes um escudo contra suas inseguranças, tornou-se agora um privilégio que lhe permitia ajudar os outros. Richard, ao seu lado, transformou-se em um parceiro mais atento e engajado, vendo sua esposa por quem ela realmente era, para além da imagem que tentava projetar. Nossa relação de irmãs, forjada no fogo da traição e na subsequente jornada de perdão e autodescoberta, floresceu como um testemunho silencioso do poder da verdade. Valerie havia se desfeito de sua máscara, e eu aprendera a abraçar a complexidade de sua humanidade. A vida seguia seu curso em Seattle, com seus dias cinzentos e chuvosos, mas para mim, o céu estava mais claro. O distintivo em meu peito permanecia minha verdade mais profunda, agora um emblema não só da minha profissão, mas da jornada que me trouxe até a capacidade de perdoar, e da força inabalável dos laços familiares redefinidos pela honestidade. Em um terreno comum de autenticidade, lado a lado, compreendemos que não havia armadura mais forte, nem herança mais valiosa, do que a verdade de quem realmente somos.